Hoje eu vi uma publicação muito interessante falando sobre a porcentagem do ano. Sabe essa galera que conta o ano? Ah, primeiro dia de 365, segundo dia de 365. Toda vez que começa o ano novo, sempre tem alguém que faz esse tipo de publicação. E tem algumas páginas que começam a medir o ano por porcentagem. Beleza. Até aí tudo bem. Só que hoje foi diferente, porque o contador dessa página marcou 50%. Ou seja, 50% de 2026 já era. E aí vem a pergunta: o que você fez até este dia? Hoje é 2 de julho de 2026. O que você construiu até aqui? Jéssica, então, assim, se eu não construir nada, o meu ano está perdido? Muito pelo contrário. Se você não construiu nada até agora, esse é um marco para você começar. Talvez o corintianismo me ensine isso, né? De você reiniciar, recomeçar quantas vezes for necessário. Isso é um ponto importante, porque às vezes, vivendo no automático, eu já passei por isso. O quê? Às vezes, vivendo no automático, a gente vai vivendo e fazendo as coisas, tendo a rotina, fazendo as coisas, mesmas coisas todos os dias, e a gente não percebe que às vezes as coisas que a gente está fazendo não está nos trazendo resultados. Isso me lembra muito essa diretoria corintiana, tá, diretoria? A gente sabe, a gente adora este Corinthians paulista, mágico, né? Porém, ainda é um ambiente imperfeito, né? Não é um ambiente 100% que você olha e fala assim: "Uau, este clima aí é bom, esta gestão é maravilhosa". Até porque a gente sabe que não existe nada perfeito, né? Mas eu quero te contar o que que este Corinthians paulista maravilhoso, maior do mundo, hein? Maior do mundo, quem não tem mundial, o problema não é meu. Corinthians gigante, Corinthians colossal de Itaquera, me ensina lições que são práticas no dia a dia, lições que eu carrego para minha vida toda. E não é só o fato de quando eu sou derrotada, eu consigo retomar rápido para voltar a lutar pelo que eu quero, né? Porque o Corinthians é muito isso. É essa raça corintiana, é por isso que a gente é apaixonado e a gente fica muito estressado quando acontece o quê? Quando o time não mostra essa intensidade dentro do campo, sabe? Então, este Corinthians hoje, ele traz essas lições que eu quero aqui trocar essa ideia contigo, porque eu acho que é importante. E aí, quando eu aprendo algo com o Corinthians, ou quando eu tenho algum projeto dentro do ecossistema digital que eu quero dividir contigo, eu falo, eu tenho que fazer um conteúdo sobre isso. Porque assim como foi útil para mim, pode ser útil para quem está me acompanhando. Inclusive, quero agradecer os presentes, as mensagens. Tô curtindo demais de vir aqui trocar ideia com vocês. Muito bom, muito bom. E continuem, tá? Mandando mensagem, pergunta. Acho que essa caminhada de criar conteúdo na internet está sendo mágica para mim, porque quando eu comecei, né, era na época que ainda tinha blog e tudo mais. Então, assim, é uma jornada que você vem construindo junto comigo. Então eu tenho essa gratidão, esse respeito, essa amizade. Eu falo assim, né, que você é a amizade que o Corinthians me deu. Então eu sou muito satisfeita, assim, muito contente. Eu me sinto abençoada em ter você aqui comigo. Então, de verdade, brigadão. E pra gente iniciar esta resenha, este momento, Corinthians, tu sabe que a gente tá na Copa, né? Copa do Mundo. Eu tô com saudade de Corinthians. Eu gosto de acompanhar a Copa do Mundo, porque a gente vê a diferença técnica dos países que a gente gosta, os grandes jogadores que a gente é fã, mas não tem Yuri Alberto, não tem Hugo Souza, não tem André Ramalho, não tem Ranielli, o Rani, não tem o Rani ali na faixa central, junto com o Garrote. E essa ausência desses meninos, né, assim como a galera do Corinthians feminino também, né, não tem Gabi Zanotti, ano que vem vai ter Copa do Mundo no Brasil, né, então assim, já estamos no clima, grande expectativa. Ai, Jéssica, não gosto de futebol feminino, problema seu. Eu gosto, eu sou apaixonada, acho que a intensidade do futebol é diferente, né, você não quer comparar um homem e uma mulher, né, você não é desses, né, então assim, lógico que o corpo é diferente, a biologia e tudo mais, mas essa honra de acompanhar Corinthians feminino e masculino no clube que eu amo, pra mim é um baita presente. Eu fico contente demais, né, a gente se sente representada, a gente que é mulher, a gente se sente assim, fala: "Ó,
A gente tem mulheres que jogam futebol, tá? Vamos, Coringão. E eu fico até meio chateada às vezes, eu falo: "Nossa, pessoal, não dá uma moral só porque são mulheres jogando futebol, e tal". Mas esse não é o ponto central deste conteúdo aqui. O que eu quero te dizer é pra gente lembrar de viver com alegria, viver este Corinthians com alegria, viver esta vida com alegria. Porque na maioria das vezes, o ambiente, né, que não vai ser tão perfeito quanto a gente gostaria, a gente vai imaginar assim: "Nossa, mas tá dando tudo errado, não tá legal, não era assim, eu queria diferente", né. Às vezes a expectativa e a realidade são bem distantes uma da outra, né. Você às vezes você quer um gol tipo Roger Guedes, você tem um gol tipo Yuri Alberto, assim, né. Desculpa, Yuri, é porque eu sinto saudade do Roger Guedes no Corinthians. Você sente? Me conta aí. Então, esse Corinthians, esse ambiente imperfeito, ele existe, né, porque é difícil, imagina, gerar um clube do tamanho do Corinthians, né, gerir esse clube é um baita desafio. E, de certa forma, a gente tem uma admiração, tanto pelos diretores e presidente que acabam buscando fazer o melhor que eles podem, né, pode melhorar, tá, a gente tá aqui pra puxar a orelha também, porque a gente acredita que pode melhorar a gestão desse Corinthians aí. Mas pontos importantes é que esse Corinthians, ele pode e deve considerar sempre ser o melhor. Jéssica, por quê? Porque na vida você tem que entender que se você não lutar pelo que você quer, você não chega a lugar nenhum. Esse é um ponto importante, Corinthians. É uma verdadeira lição de corintianismo. Por quê, Jéssica? O ambiente imperfeito ele vai existir, o ambiente caótico. O erro de passe vai existir, nem sempre o Garrote ou a Gabi Zanotti no feminino vão conseguir fazer esse drible, né? Nem sempre vai ter uma Lelê no gol ou um Hugo Souza no masculino para conseguir fazer aquelas defesas, tipo um gato, para conseguir salvar o placar. Então, o desafio ele vai surgir, mas como corintiano, você vai ter que tentar de novo, de novo, de novo, de novo, até dar certo. Desistir não é uma opção. Quando a gente fala em desistir, parece coisa de gente fraca, sabe? E aí, fenômeno, valeu pela moral, obrigadão. Então, não deixa o ambiente difícil, né? Obrigada, moço, valeu, valeu, brigadão. Não deixa o ambiente difícil te impedir de acreditar no que você tá buscando. Você é Corinthians, você fala: "Jéssica, nem sou Corinthians", porque tem uma galera que não é Corinthians e me segue, e é todo mundo bem-vindo aí, desde que fica de boa aí, com respeito, trocando ideia, todo mundo é bem-vindo, até quem não tem mundial é bem-vindo também. No entanto, o que eu quero que você entenda junto comigo aqui, desse Corinthians maravilhoso, o ambiente ele pode estar imperfeito, mas a sua consistência de acreditar, de lutar e fazer o seu melhor tem que estar intacta, tem que estar muito boa. Você não vai ficar dando desculpas ao longo do processo, sabe? Às vezes eu fico me perguntando por que que tem tanta gente que reclama tanto e reclama, reclama. Gente, reclamar não vai trazer a solução para o problema. Isso eu aprendo demais com esse Corinthians. E eu não tô criticando direto a gestão, sabe? Porque dá vontade de puxar a orelha e falar: presta atenção, presidente, ô, alô, diretoria. Né? A gente quer fazer isso, mas a proposta é que quando a gente cobra, a gente está acreditando no resultado, no empenho, no trabalho. A gente acredita, a gente confia. Corinthians, a gente confia em você. Vamos pra cima. E vamos ganhar do Cascavel. Ah, mas é o Cascavel, não interessa, nós vamos ganhar do Cascavel. E aí, essa ideia de que você não pode ficar dando desculpa é basicamente o que eu comentei com vocês na outra live. Que você tem que buscar o seu melhor. E eu vejo que às vezes a gente fica muito acomodado numa zona de conforto. E vou dar um exemplo. Corinthians meio de tabela, Brasileirão. Você, enquanto corintiano, você entende que o Corinthians pode subir, ele pode ter um futebol mais bonito, mais consistente. Poxa, você tem uma faixa central maravilhosa. Aí eu não posso cornetar o feminino porque a consistência, a troca de passe no feminino é maravilhosa, é mágica. Jéssica, mas aí o que que o Corinthians faz que te ensina algo prático? Não desiste. O Corinthians luta até acreditar, até a vitória sair da onde você nem imaginava e você consegue encontrar essa força corintiana, sabe? A sua palavra, o que você fala, ela tem que servir para alguma coisa. O que você fala, o que você declara com a sua boca, ela tem que sair palavras boas da sua boca, sabe? E às vezes eu vejo a galera reclamando e não é grato das coisas que você já conquistou. Cara, você já chegou até aqui. Então você fala assim, pô, se eu superei a saída do Tite do Corinthians nessa vida, eu supero qualquer coisa, sabe?
É essa a ideia que eu quero te trazer, para você ajustar a sua visão sobre você mesmo. Eu fico me perguntando se o Corinthians, ele às vezes não tem a noção de quão gigante ele é enquanto clube, enquanto marca, é uma instituição gigante, é um patrimônio nacional. Ah, Jéssica, você está sendo clubista. Não, você que não está tendo uma visão aberta de entender que o Corinthians é um patrimônio nacional. Então, às vezes, você tem que ajustar essa visão sobre si mesmo. Você tem que se enxergar grande, se reconhecer como uma pessoa capaz, como um clube que pode ser melhor, sabe? E às vezes eu vejo a galera troca ideia demais assim com vocês em mensagem, continua mandando mensagem pra mim que eu gosto demais. Você precisa fazer, sabe uma coisa? Reconhecer tudo que drena a sua energia. Jéssica, essa aí é difícil, não entendi nada. Vou explicar melhor. Quando você identifica o problema, o que tá te impedindo de avançar, fica mais fácil. E eu olho às vezes pro Corinthians, vou deixar o exemplo do Corinthians aqui, tá? Você sabe que eu sou apaixonada por esse Corinthians maravilhoso, mas isso é um problema do futebol brasileiro. É uma estrutura crônica que falha, né? Se o clube enxergar o que tá prejudicando ele de avançar, o que impede esse clube de trazer uma experiência melhor para a torcida? Se o clube consegue enxergar isso, fica mais fácil de criar estratégias para o clube conseguir faturar mais grana, conseguir trazer patrocínios legais, não ficar refém só de 22 milhões de reais, sabe? Então, eu acho que toda essa visão que a gente tem que ajustar sobre nós mesmos é importante. Por quê, Jéssica? Porque vai ter muita gente no meio do caminho que vai tentar te limitar. Vai ter gente no meio do caminho que vai tentar impedir você de avançar. Você sendo um bom profissional. Ai, mas eu sou um profissional legal. Eu faço tudo o que o meu chefe manda. Eu sou um profissional dedicado. Eu chego no horário. Isso não é suficiente. Tu tem que ser além, acima da média. Você é Corinthians. Você tem que ser melhor. E isso falta pra caramba hoje em dia. Quando eu troco ideia com a galera, vocês ficam meio que desacreditados. Falar, não consigo, não vai dar certo. Cara, vai dar certo. Confia. É Corinthians. Você tem que acreditar. Eu lembro demais aquele paulista que a gente ganhou, ninguém acreditava. Eu falei, a gente tem que acreditar, porque o Corinthians ele faz essa mágica de virar o resultado nos acréscimos do segundo tempo, sabe? E se tiver que ir pra prorrogação, a gente vai, tiver que ir pra pênalti, a gente faz acontecer. Então, essa energia do Corinthians, eu busco aplicar no meu dia a dia. E tem que ser de maneira prática. Porque é a sua ação, é o que você faz, a sua atitude, que vai te gerar resultados diferentes. Eu sei que hoje o papo tá um pouco diferente do que somente o aspecto tático, né? Eu costumo trazer sempre análise tática para vocês, mas eu senti a necessidade de fazer um conteúdo diferente hoje. Porque pelas mensagens que eu venho recebendo, a galera fica um pouco desanimada com situação econômica, política e tudo mais. São vários fatores externos que nem sempre deixam os nossos projetos saírem do papel como a gente quer, né? E isso acaba impactando também o Corinthians, porque às vezes o clube quer desenvolver um projeto legal, mas às vezes não tem grana, quer contratar um jogador que vem aí para fazer a diferença, uma jogada, né, individual, e às vezes não consegue. Então, é nesse momento, sabe quando a gente fala assim, ó, a raça supera a técnica? É nesse momento que a raça vai superar a técnica. É nesse momento que você vai ter que mostrar por que você é um profissional dedicado, por que você é esse profissional que faz a diferença no grupo que você tá. Então, essa ideia de persistência, você não desiste, você tem resiliência corintiana. É isso que eu quero te trazer como mensagem hoje. É lutar todo dia, vamos Corinthians e vai dar tudo certo. E eu tô esperando o Hexa da seleção brasileira. Ai, Brasil, ganha esse título logo, porque não aguenta. A gente só fica falando, vem o Hexa, vem aí, o Hexa vem. Tem que vir, né? Assim, até o Corinthians tem tanto título aí recente, né? A gente tem que acreditar nesse resultado. Manter a felicidade, a calma e conseguir fazer tudo que tiver pra dar certo, vai ter que fazer dar certo. Eu acho que o mais difícil, às vezes, é o primeiro passo. E às vezes o corintiano fica um pouco desanimado. Fala, não sei, primeiro passo. Converte esse desânimo em primeiro passo para conseguir dar certo. Para você conseguir, de fato, um resultado positivo. E vai dar tudo certo. É isso aí. Foi um papo diferente hoje. Mas eu espero que tenha feito sentido para você que tá aí me acompanhando. E manda mensagem, tá? Manda pergunta. Eu vou fazer os próximos vídeos. Tá chegando muita mensagem legal, muita pergunta interessante. Pode ficar tranquilo, tranquilo.
Calma, no passinho do Tamanduá, eu tô separando todas essas questões, as perguntas, as dúvidas que vocês estão mandando pra fazer um vídeo aí pra gente trocar essa ideia e vamos pra cima, Coringão. É, hoje nem tem Corinthians, mas vai Corinthians, beba água e vai Corinthians. Amo você, até a próxima.